Olá, nesse vídeo então nós vamos ver o teste limite comparação, também usado somente para termos positivos. E aí o que diz esse teste então? Se nós tivermos aqui, ó, então, elementos positivos, né, como eu disse, se eu tiver que o limite de AN sobre BN for um ρ diferente de zero e infinito, a gente pode dizer que ambas as séries têm o mesmo comportamento. Então, conhecendo o comportamento de uma, a gente ganha o comportamento da outra. É assim que funciona. Primeiro, vamos entender por que isso daqui é válido. Vamos fazer o seguinte, olha. A gente vai mostrar se o limite for ρ com essas condições, então as séries têm o mesmo comportamento. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui. Como o ρ é um número real e diferente de zero, nós podemos dizer que existem dois reais, que eu vou chamar de R minúsculo e R maiúsculo, tais que o ρ está entre esses números reais R minúsculo e R maiúsculo, certo? Aqui nós temos o zero, vamos pegar o ρ aqui, então eu posso dizer que existe um Rzinho, um Rzão, tal que o ρ está entre esses valores, né? Dado que ele é real, diferente de zero. Nós podemos dizer isso. E ainda a gente tem que o limite de AN sobre BN, com N tendendo a infinito, é ρ. Isso significa que em algum momento AN sobre BN vai estar nesse intervalo entre R minúsculo e R maiúsculo. Isso a partir de um certo N. Então, isso aqui acontece a partir de um certo N. Certo? Quando N tende a infinito, esse quociente se aproxima de ρ. ρ está aqui nesse intervalo, então, em algum momento, a partir de um certo N, a N sobre BN vai estar nesse intervalo. Nós temos isso, a partir de um certo N. Daqui, nós podemos dizer, então, só fazer a continha aqui, né? Que RBN é menor que a N, que é menor que R maiúsculo BN. Temos essa relação. E aí, o que a gente pode tirar daqui? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos supor que RBN, nós temos que é maior que a N. Então, se ele convergir, como ele é maior, o que é menor também converge. Eu posso tirar, então, que se RBN, né? Mas aí o R não vai mudar o comportamento, que é só um valor que está multiplicando. Então, eu posso dizer que se BN converge, então, por causa dessa relação de desigualdade, eu também tenho que a N converge. Então, elas têm o mesmo comportamento. E, por outro lado, se eu tiver que BN diverge, é que é um BN multiplicado por um R. E no caso aqui, o AN é maior. Então, se o BN diverge, então o AN também diverge. Ou seja, eles têm o mesmo comportamento. Esse R que está aqui, né, não altera o comportamento da função, só está multiplicando por um número real. Então, isso acontece. A gente identifica quem é o AN, aí verifica quem é um melhor BN para fazer esse limite, faz o limite e compara com a série que nós temos conhecida. Vamos tomar como exemplo a série que nós fizemos no vídeo passado, que deu um pouquinho de trabalho e nós usamos o teste da comparação. Agora que a gente vai usar o limite de comparação para vocês perceberem como que fica mais simples. Então, a série era essa daqui, 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n.
com n variando de 1 até infinito. Nós tínhamos essa série. Nós já tínhamos visto que ela divergia. Vamos fazer a análise aqui pelo teste limite comparação. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Esse termo é o meu AN. Então, eu vou fazer aqui. Esse termo aqui é o meu AN. Eu tenho que fazer limite de AN sobre BN. Então, a gente tem que pegar um BN que eu saiba o comportamento da série que tem esse BN e aí calcular esse limite. Então, a gente vai pegar a seguinte série. De novo, a melhor para comparar aqui é 1 sobre raiz de n, que a gente conhece o comportamento. Então, vou pegar, tomo 1 sobre raiz de n, com n variando de 1 até infinito. Esse 1 sobre raiz de n é o meu BN. É isso que nós temos. E agora nós vamos calcular, nós vamos usar o teste limite de comparação, que é calcular o limite de AN sobre BN. E verificar se está nas condições do teste. Se tiver, a gente consegue tirar o comportamento da série. Então, isso aqui vai ser o limite de AN, que é 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n sobre 1 sobre raiz de n, com n tendendo ao infinito. E aí a gente tem que resolver esse limite. Isso aqui vai dar limite de raiz de n sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n, com n tendendo ao infinito. Quem conseguir enxergar por ordem de crescimento que esse limite aqui é meio, pode fazer direto. Agora, quem não conseguir, basta usar as técnicas de limite que vocês aprenderam no cálculo 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar o raiz de n em evidência. Então, isso ficaria assim, limite de raiz de n sobre. Aqui, se eu colocar o raiz de n em evidência, fica raiz de n mais 1 sobre raiz de n mais 1. Isso com n tendendo a infinito. Simplifica, e aí eu tenho limite de 1 sobre raiz de n mais 1 sobre n mais 1 com n tendendo a infinito. Aqui a gente consegue ver também, né, usa aquela propriedade, aqui a raiz é uma função contínua, então você pode jogar o limite para dentro da raiz aqui, né? Faz o limite do quociente, limite da soma, e aqui joga o limite na raiz, e aqui por ordem de crescimento a gente sabe que esse limite aqui é 1. Então aqui também já dá para ver que é meio. Se não enxergou ainda, coloca o n em evidência aqui dentro e vai trabalhando dessa forma. Então ficaria limite de 1 sobre. Aqui vai dar raiz, coloco n em evidência, então fica 1 mais 1 sobre n mais 1. Simplifico o n aqui, quando o n tende a infinito, passo o limite, aqui vai dar 1, aqui dá 0, raiz de 1 é 1, mais 1, então esse limite dá meio. Isso é igual a meio, que é finito e diferente de zero. Está nas condições do teste limite comparação. Então, o que a gente pode dizer? Que as séries têm o mesmo comportamento. A série que nós pegamos para comparar foi 1 sobre raiz de n, com n variando de 1 até infinito. Essa série, a gente sabe que diverge pelo teste da série P. Então, diverge pelo teste da série P. Logo, a série que nós estamos estudando, raiz de n mais raiz de n mais 1, com n variando de 1 até infinito, também diverge, então, pelo teste limite de comparação. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Comparação.
também diverge pelo teste limite de comparação. Então, é mais direto do que usar o teste da comparação. Dependendo da série, é viável a gente comparar com alguma. Vou fazer mais um. Eu sempre gosto de fazer pelo menos 2 exemplos de cada. Vamos pegar uma outra aqui. 3n mais 4 sobre raiz quinta de n à nona mais 3n à quarta mais 1, com o n variando de 1 até infinito. Também fica como exercício pensar se é viável usar os outros testes aqui, tá bem? Aqui eu vou usar o limite de comparação. Então, eu vou comparar, vamos pegar aqui, ó, o n e o raiz quinta de n à nona. Vou comparar com essa daqui. Então, eu vou pegar a série n sobre raiz quinta de n à nona, com n variando de 1 até infinito. Vou comparar com essa daqui, que é a mesma coisa que 1 sobre n elevado a 4 quintos, com n variando de 1 até infinito. Essa daqui a gente sabe o comportamento. Então, agora vamos fazer o limite e verificar se está nas condições do teste limite de comparação. Então, eu faço o limite só para ficar claro. Esse daqui é o meu AN e esse daqui é o meu BN. Vamos trabalhar com esse que fica mais fácil de fazer o limite, tá bem? Esse aqui também daria, mas dá um pouco mais de trabalho. É sempre melhor pegar o que a gente tem igual aqui, ó, porque daí as coisas se cancelam, a ordem de crescimento fica igual, então é mais fácil de trabalhar. Vamos fazer assim. A gente faz o limite de AN sobre BN, que vai ser o limite. Então, vamos lá. A n é 3n mais 4 sobre isso aqui tudo, n à nona, mais 3n à quarta, mais 1, tudo isso sobre n sobre raiz quinta de n à nona, com n tendendo a infinito. Temos que fazer esse limite. Isso vai dar limite. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu posso fazer raiz quinta de n à nona vezes 3n mais 4 sobre raiz quinta de n à nona. Já deixo tudo que é parecido junto para ficar mais fácil de estudar. N à quarta mais 1 e aqui sobre n, com n tendendo a infinito. Aqui, ó, se quiser jogar para dentro os dois, né, no quociente aqui dentro da raiz quinta, pode. Né, poderia fazer isso, e aí o limite do produto dos limites, passa o limite dentro da raiz, dado que a raiz quinta é contínua. N à nona aqui tem, e n à nona tem mesma ordem de crescimento. Então, na hora que a gente passar o limite, quando o n tende a infinito aqui, vai dar 1. E quando passar aqui, vai dar 3 sobre 1, que é 3. Então, esse limite é igual a 1 vezes 3, que é 3, que é diferente de zero e finito. Então, essas séries têm o mesmo comportamento. Essa daqui eu consigo ver pelo teste da série P. 4 quintos é menor do que 1. A gente tem que essa série diverge. Então, essa daqui diverge pelo teste da série P. Logo, essa daqui também vai divergir pelo teste limite comparação. Então, essa daqui diverge pelo teste limite comparação.